E hoje nós temos o prazer de receber aqui nossa bancada no Abre Aspas, o senhor Paulo Guimarães, secretário de Mobilidade Urbana de São José dos Campos. Mobilidade urbana essa que é amplamente discutida em todos os setores da sociedade e de fundamental importância para o bem-estar da população e para que a cidade funcione como um todo. Senhor Paulo, um prazer recebê-lo mais uma vez aqui no Abre Aspas. E realmente, hoje a mobilidade urbana é um tema muito discutido e vamos começar já para cima. São José dos Campos hoje é uma referência em mobilidade urbana e a gente sabe do trabalho que é investido nesse sentido. Mas como tudo que acontece na vida da gente, as coisas não estão perfeitas. Qual é o momento em que nós estamos aqui em São José dos Campos e no curto prazo aí, quais são as prioridades? Bom dia, Glauco. Bom dia, Carol. Bom dia aos nossos net-espectadores, né? Gostei do net-espectador, telespectador, nossos net-espectadores, pessoal do estúdio. Sempre que eu venho aqui, eu não posso deixar de ressaltar essa vista linda aqui. Eu queria que o nosso escritório fosse aqui, porque realmente aqui é muito privilegiado. A mobilidade urbana ela é muito discutida, né, o tempo todo, porque eu costumo dizer, a gente trabalha com 100% da população 100% do tempo. Desde que a pessoinha nasce, ela já é inserida na mobilidade urbana, porque ela se desloca, né, todo o deslocamento passa por nós lá. A gente está num momento muito bom, a gente está num momento de muita transformação. Né, a mobilidade urbana, não só aqui, mas no mundo inteiro, ela passa por um momento disruptivo. A gente tem aplicativos, novos modos surgindo o tempo todo. Então aqui no poder público a gente, né, a prefeitura, enfim, a gente tenta acompanhar essa velocidade. O poder público geralmente é mais amarrado, até por uma questão legal, mas eu acho que a gente está conseguindo aí desburocratizar vários processos e colocar São José na vanguarda da mobilidade, se tornando novamente referência para o Brasil. O que a gente tem hoje de principal ponto sendo trabalhado na mobilidade urbana? Primeiro a gente olha para a infraestrutura da cidade, né? Então a gente tem que ter uma boa preparação de infraestrutura e a gente conseguiu nessa gestão destravar as grandes obras que estavam previstas. Né? A Via Cambuí, o Arco da Inovação, que é a ponte estaiada, o túnel do gás que está sendo construído, né? A ponte Maria Peregrina que foi duplicada, a fase 2 da Via Oeste que foi entregue no início dessa gestão. Todos esses grandes projetos, eles vêm sendo trabalhados ao longo do tempo, né? Fazem parte de um grande plano que é vinculado ao plano diretor da cidade. O que a gente conseguiu é reorganizar a prefeitura do ponto de vista de gestão administrativa e financeira, principalmente, né, tirando a cidade de um buraco de 309 milhões de reais de déficit no começo de 2017, para apertar o cinto e conseguir soltar a parte de infraestrutura. Então foi o primeiro foco quando a gente iniciou essa gestão. Depois a gente olhou para a organização dessa infraestrutura. Então estamos investindo bastante na melhoria do transporte público, na gestão operacional, né, trazendo fiscalização eletrônica, gestão inteligente. Então a gente está proporcionando uma boa estrutura, mas também tem que gerir muito bem essa infraestrutura. E agora, o grande desafio agora para essa gestão é o transporte público. Né? O transporte público está passando por uma grande transformação. A gente tem aí amargado queda na demanda de passageiros. Isso tem acontecido no mundo inteiro, não é nenhum cenário brasileiro, até por conta dessa mudança da matriz de deslocamento, desse entendimento das pessoas com relação à forma de se deslocar. Né? E acho que esse é o grande desafio, construir um novo edital de transporte público. A nossa concessão se encerra agora no começo de 2021, então a gente vai ter uma substituição do sistema de transporte público, das empresas, dos ônibus, do sistema de pagamento. É uma transformação total, e isso em paralelo com o grande projeto da cidade, que é o maior desafio urbanístico e de desenvolvimento da mobilidade da cidade, que é a linha verde. Né? Então a gente também foi um grande xadrez que a gente jogou do final do ano passado para cá, para conseguir viabilizar a linha verde. Estamos conseguindo recursos para isso. A gente está estimando aí em 100 milhões entre a construção da Via Verde e a aquisição do VLP, que é o veículo leve sobre pneus, que vai ser o primeiro do Brasil. Né? A gente não tem uma experiência de VLP no Brasil, então acho que esse é o grande desafio agora, e em paralelo com isso, melhorar a convivência entre as pessoas. Né? Então a gente lançou esse ano o hashtag Sinal de Gentileza, que é justamente para a gente ter uma boa infraestrutura, a gente ter uma cidade arrumada, ordenada, com bastante investimento, mas a cidade é feita
para as pessoas e pelas pessoas. Então acho que isso é importante também e que tem trazido, né, melhorar a relação entre as pessoas, ajuda na qualidade de vida e redução de acidentes, né? Comemoramos agora quase 40% de redução do número de mortos no trânsito com relação ao ano passado e mais de 50% de redução com relação a 2016. Então acho que a gente está conseguindo aí com muito trabalho, um trabalho sério. Tem que trabalhar bastante, né? A gente trabalha o tempo todo, né? 24/7 a gente costuma dizer, nas equipes de gestão, enfim, as equipes de trabalho. Então acho que é um pouco de uma visão geral aí do que está acontecendo na cidade. Dados do Indesat mostraram que São José está entre as 10 melhores do estado em quesito mobilidade. Isso é um reflexo, né, da gestão de vocês e tudo mais. Vocês também estão buscando inovar, trazer as pessoas para andarem mais de bike, de patinete. Como que está sendo essa aquisição? As pessoas estão aderindo cada vez mais? Tem mais planos para isso? Tem. O Indesat, né, que é um instituto que faz uma avaliação trimestral da percepção da população com relação aos principais serviços públicos, avalia as 10 maiores cidades do estado de São Paulo. E nos 3 principais itens que são vinculados à mobilidade urbana, São José é a primeira, né, das 10 maiores cidades. Então, a avaliação do trânsito, a avaliação do transporte público e da qualidade do asfalto, a gente está em primeiro lugar entre as 10 maiores cidades do estado. E agora, a gente lançou recentemente um pacote, né, a nossa previsão é até o final dessa gestão investir 30 milhões de reais em recapeamento asfáltico, melhoria da pavimentação, e isso também ajuda a desenvolver novos modais, né? Você ter um bom pavimento, você ter uma boa infraestrutura, estimula as pessoas a utilizarem melhor. Então isso vai na questão do asfalto, as bicicletas andam muito no asfalto, apesar de a gente já estar atingindo aí 100 quilômetros de rede cicloviária, mas o asfalto é importante também, principalmente a gente tem no fundo da região oeste, ali a região do Urbanova, bastante treinamento de pessoal com bicicletas. Então tudo isso, né, toda essa visão geral vai estimulando o desenvolvimento de outros modais, né? A gente já está com cerca de 1.600 bicicletas compartilhadas e 600 patinetes à disposição da população e estamos, agora foi recentemente aprovada a nova lei de zoneamento, que trouxe uma grande novidade para o caminhar, né, que é um modal, quando a gente olha mobilidade, a gente vincula muito a mobilidade a veículo, mas o deslocamento que a gente tem que olhar é das pessoas. E o maior número de deslocamentos que existe hoje na cidade é de pessoas a pé. Então a gente está com 2 ações principais, que não são diretas da Secretaria de Mobilidade, mas da Prefeitura de uma forma geral. Que é, primeiro, a nova lei de zoneamento, que previu agora que as novas calçadas em São José passam a ter 3 metros de largura. Isso é um ganho absurdo, do ponto de vista de mobilidade e acessibilidade, porque é uma das poucas cidades do Brasil que tem praticado isso. Em geral, você tem ali uma calçada de 1,5 metro, né, isso é o que é praticado aí no Brasil inteiro, a gente já conseguiu conquistar agora a calçada de 3 metros. E aliado a isso, a substituição da iluminação pública, né? A gente está trocando 75 mil lâmpadas na cidade inteira, além de gerar uma economia para a cidade, na própria economia de energia, a gente gasta cerca de R$1 milhão por mês com iluminação pública. Só a economia disso em um ano a gente já consegue recuperar o investimento na troca por LED e traz o benefício da segurança pública e também de tornar a caminhada, né, principalmente à noite, quando você precisa se deslocar para um ponto de ônibus, isso mais agradável. Então uma calçada boa, bem iluminada, um ambiente seguro, também ajuda a mobilidade urbana. Muito interessante, Paulo. Aliás, essa troca da iluminação ficou fantástica, porque o LED realmente dá uma diferença visível, isso aí. Mas, Paulo, um ponto que eu quero levantar aqui, que eu acho absolutamente pertinente também, nós falamos agora aqui, até agora, de obras, o que está sendo feito, o que vai ser a calçada de Tanzânia, mas uma coisa que eu sei também que existe uma preocupação muito grande por parte de vocês, da Secretaria de Mobilidade, e também por parte da Prefeitura, são as campanhas. Eu cito essa da campanha A Gentileza que vocês fizeram. Eu não digo educação, porque parece que todo mundo é mal educado, não é isso daí, mas a conscientização cada vez maior da população a respeito do que está sendo feito e principalmente qual é a melhor forma para você aproveitar as melhorias que estão sendo implantadas, é uma preocupação muito grande. Como é que vai ser daqui para frente, por exemplo, o VLP, né? O VLP, como é que vão contar
isso daí para a população e de que maneira fazer com que a população se utilize melhor dessas benfeitorias através de campanhas? Eu acho que você tocou num ponto muito importante, a comunicação. Comunicação. Ela é uma peça fundamental em qualquer política pública, inclusive é um grande gargalo, tanto no poder público quanto nas grandes instituições. Né? Sempre a questão da comunicação, a interna, a externa, sempre muito, uma necessidade sempre de melhoria. A gente tem trabalhado isso, eu acho que nos primeiros 2 anos a gente retomou a campanha da Lei Seca, investimos fortemente na parte de comunicação da Lei Seca, e acho que o resultado, né, a gente tem aí uma amostra recente de um resultado da Lei Seca, que foi esse evento musical, o Vale Fest, que teve aqui na cidade. Foram 2 finais de semana, milhares e milhares de pessoas passando por lá, e a gente montou uma estrutura de Lei Seca composta por comunicação e fiscalização. O que a gente fez? Na entrada do show, tinha um stand da Secretaria de Mobilidade, onde a gente tinha lá o balão, né, aquela coisa bem ostensiva, mostrando para as pessoas que a presença da Lei Seca. E no final, em parceria com Polícia Militar, Polícia Rodoviária, Detran, Polícia Civil, a gente fechou todas as saídas do show e fizemos mais de 3.000 testes de bafômetro. Né? Acabamos flagrando aí um pouco mais de 120 pessoas alcoolizadas, e eu olho para o outro lado desse resultado, né? E aí para fechar esse raciocínio, para dizer que realmente a gente está no caminho certo. 95% das pessoas que foram fiscalizadas foram aprovadas no teste. Então isso mostra que a conscientização, quando a gente desenvolve a percepção de risco, né? Ou seja, a gente vai desenvolvendo a consciência, como você falou bem, não é uma questão de má educação ou boa educação, é uma questão de conscientização, de percepção do risco. Eu acho que a gente tem conseguido essa conquista. O mesmo vale agora para o sinal, hashtag Sinal de Gentileza, e a gente vai precisar, Glauco, de uma comunicação enorme com o novo sistema de transporte público, porque a gente tem a ideia de realmente inovar, né? Inovar sempre melhorar para a população, nunca piorar, mas inovar significa mudar. E toda mudança, né, ela tem um primeiro momento que você tem ajustes para fazer, né? Tudo aquilo que é teoria, às vezes na prática precisa, né? O Pareto, né? 80-20, acho que com 20% de esforço a gente resolve 80% dos problemas, mas aqueles 20% dos problemas vão demandar 80% do nosso esforço. A gente está trabalhando com isso para a população utilizar o VLP, que é a linha verde, e o próprio sistema, o novo sistema de transporte público, que vai ter uma parte dele que vai ser sob demanda, com utilização de aplicativos, a gente realmente vai precisar conversar bastante com a população. Não tem dúvida. Uma última coisa, eu estou monopolizando aqui, né, vou cortar aqui. A gente teve umas participações. Sobre a ciclovia da Avenida dos Astronautas, teve aquela denúncia do corte das árvores, isso alterou o projeto? Não alterou o projeto. Acho que até podemos usar esse exemplo mesmo como uma questão de comunicação mesmo, né? Houveram os protestos, houve muita dúvida, questionamento, até por falta de informação. O que aconteceu lá no projeto da Avenida dos Astronautas, o projeto inicial tinha a previsão do corte de mais de 400 árvores. Então a gente foi ajustando o projeto no máximo que dava para poder ser ajustado, e a gente resultou aí na supressão de 136 árvores, que a gente já replantou ali na própria área da obra, e tem mais aí umas 2.300 árvores que vão ser plantadas em toda aquela região como compensação para essas árvores. Essa ciclovia está prevista para ser entregue agora no final desse ano também. É uma grande ciclovia, interligação de regiões, um pedido muito antigo, resolve um problema que a gente tem de segurança na própria Dutra. Então é uma obra, assim, acho que uma questão mesmo de esclarecer, passar o tempo todo prestando informação, respondendo aos questionamentos. Eu acho que a gente tem essa consciência de que a gente está fazendo direito, e toda vez também que a gente percebe que a gente está errando, né, e as pessoas às vezes apontam erros com razão, a gente tem que dar um passo para trás e corrigir. Então a gente não tem problema nenhum com relação a isso também. E nossa última participação, agora para a gente finalizar, no começo do ano foi barrado o aumento das passagens de ônibus aqui em São José dos Campos. E aí a gente comentou, né, que o ano que vem já tem essa nova licitação para começar uma coisa nova. Esse ano vai ter reajuste? Como que vai ser para o ano que vem? A gente tem algumas etapas para cumprir ainda. O reajuste ele está suspenso, né, pela Justiça, então ele pode ocorrer a qualquer momento, isso depende ainda de uma tratativa, mas ele estava dependendo de uma auditoria. Essa auditoria já foi feita, foi inclusive com participação do Conselho de Mobilidade, a conselheira Luana, que é a que foi eleita para representar os usuários do transporte público, acompanhou as vistorias em garagem. Isso foi feito pela Auditoria Geral da Prefeitura, e a gente encaminhou já essa documentação para a parte jurídica para verificar quais são os próximos passos, porque a pendência era
justamente essa e ela já foi cumprida. Então agora a gente aguarda uma análise jurídica para ver qual vai ser o próximo passo. Perfeito. Nós temos uma participação aqui da Paola via Instagram. Obrigado, Paola, pela participação, que faz uma pergunta aqui um pouco mais genérica. Secretário, o que caracteriza uma mobilidade urbana de qualidade? Uma mobilidade urbana de qualidade, ela é caracterizada pela liberdade de escolha. Acho que é um elemento que a gente trabalha muito aqui. Diferente, existem muitas visões, inclusive ideológicas, sobre a mobilidade, né? Existe a visão, por exemplo, de que tem que demonizar o carro, né, e priorizar somente o transporte público. Essa é uma visão que predominou aí durante muito tempo, mas a gente não tem essa visão. O que a gente tem, a visão é que, primeiro, a população tem que ter direito de escolha. Por quê? É lógico que o transporte público, para viagens pendulares, ou seja, quem trabalha, né, vai de casa para o trabalho e depois no final do dia volta, o transporte público é a melhor opção. Só que a gente tem as mães que levam os filhos na escola, tem os representantes de venda que precisam visitar clientes, você tem uma série de outras atividades que às vezes não se enquadram no transporte público. Então o que a gente precisa proporcionar enquanto poder público é o direito de escolha, a liberdade de escolha. Você vai escolher o que é melhor para você naquele momento. E isso não significa que você vai ser só usuário do carro. Perfeito. Você vai usar o carro, você vai usar o patinete, você vai usar a bicicleta, o transporte público, o táxi, o Uber, tudo. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que ela seja sustentável, tanto do ponto de vista econômico, né, as pessoas precisam ter acesso, e esse é um cuidado que a gente tem principalmente com o transporte público, né, a gente tem que manter esse equilíbrio entre o atendimento da necessidade das pessoas e o impacto que isso vai gerar, principalmente na tarifa, né? Então, a questão da sustentabilidade econômica é importante também, e a questão de inserção urbanística e ambiental, ou seja, cada vez mais procurar modos mais limpos, que poluam menos e congestionem menos as nossas vias. Então, acho que são os três principais aspectos que garantem aí uma boa mobilidade. Perfeito. Senhor secretário, nós estamos indo para o final aqui da entrevista e tem aqui, segundo o volume de participação aqui, algumas perguntas para esse fechamento. Mas eu queria fazer uma observação. O senhor falou a respeito das calçadas de 3 metros aí. Eu já faço aqui um convite antecipado para a gente voltar um dia e conversar mais sobre isso, porque é realmente uma coisa que aflige muito a população. Inclusive, conversando com o pessoal, não sei se o senhor sabe isso aí, muita gente se considera os sem calçada. O movimento sem calçada. Os sem calçadas. Isso daí é uma coisa que realmente acaba atingindo os dois lados. O pedestre que precisa de uma calçada boa para andar, e a preocupação dos donos das casas, falar assim, ai meu Deus do céu, vai começar tudo de novo, eu vou ter que recuar, como é que vai ser? Mas isso fica para uma próxima oportunidade, até quando estiver mais sedimentada a coisa, para a gente conversar. E a gente fecha aqui perguntando para o senhor duas coisas que foram os campeões de audiência aqui. As obras da via Cambuí e do Arco da Inovação serão entregues mesmo esse ano? Serão. A gente precisa entender um pouco como é que funcionam grandes obras como essa. A gente tem, para uma solução, pegar o Arco da Inovação aqui como exemplo, para uma solução de um complexo viário como esse, você tem várias obras, você tem a obra principal, que é da infraestrutura, e você tem obras complementares. Então, qual que é a ideia? A obra de infraestrutura está prevista, está no prazo, entrega agora em dezembro, entre Natal e Ano Novo, a gente já deve começar a fazer a liberação do tráfego. Só que para o começo do ano, você tem as obras complementares, que é terminar de fazer a revitalização da sinalização que está prevista, a gente está com a ideia de fazer toda a reconfiguração do asfalto que tem no entorno ali, um paisagismo está previsto lá, né, porque além de ser uma solução, tem que ser algo agradável também para as pessoas. A parte de iluminação, né, ele vai ter a iluminação pública e também está previsto uma iluminação cênica. Então essas obras complementares podem acontecer agora no começo do ano, depende da finalização da obra da infraestrutura. Mas o mais importante é que a grande obra, aquela que gera o maior transtorno para a população, está previsto agora, está dentro do cronograma, entre Natal e Ano Novo a gente deve finalizar. E o mesmo vale para Cambuí, tá? Perfeito, olha só que ótimas notícias dessa bela São José em que todos nós moramos. Carolina, você quer acrescentar alguma coisa? Não? Tá ótimo. Paulo, nós agradecemos demais essa presença aqui, com ampla participação de você que nos acompanha também aqui. De parabéns, São José dos Campos, eu sei que eu adorei a sua comparação do 20/80, o trabalho não é pouco. E uma outra coisa que a gente sempre fala aqui, quem vê pronto não sabe normalmente o trabalho que dá para fazer, né? E a mobilidade urbana se faz também com todos nós, com gentileza, com educação, com saber que existe gente trabalhando sim para que isso aconteça, mas que não existe milagre.
necessita-se sim a participação de todos, né? Senhor secretário, nós agradecemos demais a sua presença aqui. Muito obrigado, agradeço de novo a oportunidade. Vou deixar aqui já os parabéns antecipados para a Carol, que amanhã é aniversário dela. Ela falou uma coisa que eu até lembrei do aniversário dela, né? Ver as pingas que eu tomo, mas não ver os tombos que eu levo. É verdade. Mas é legal. Obrigada, fiquei lisonjeada. E a gente tem também, só para finalizar, agradecer a população também. A população de São José é uma população exigente, então a qualidade do serviço público também tem a ver com o grau de exigência da sua população. Então, deixa aí o agradecimento e estamos sempre à disposição. Nós agradecemos muito.